A primeira leitura de hoje é retirada de um dos livros mais famosos da Bíblia inteira. É um dos que tem mais filme. Todo mundo aqui já deve ter visto um filme sobre o livro do Êxodo. Moisés tirando o povo do Egito. Tem até novela, né? Do Êxodo. A leitura que nós ouvimos, retirada do livro do Êxodo, ela é de um momento exatamente depois que o povo saiu do Egito, logo em seguida. E é possível imaginar que o povo de Israel, que nasceu escravo, foi escravo a vida inteira, quando estava para sair do Egito, idealizou a liberdade, ou seja, houve um oba-oba, uma euforia. Provavelmente aquelas pessoas pensavam assim, todos os problemas, tudo de ruim que eu tenho na vida, a culpa é do faraó. Então agora sem faraó, pronto, eu estou no céu. Não vai ter problema absolutamente nenhum. Chegou a minha felicidade na terra. Mas logo que eles saíram do Egito, começam também os problemas, porque nessa vida é assim. Já dizia o livro de Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. E eles lá no deserto, enquanto eles eram escravos, como o faraó queria que eles trabalhassem, então tinha alimento para todos eles. Talvez não um alimento abundante, não muito bom, mas tinha. Uma vez que eles são livres, agora eles se virem. Isso um pouco para nós lembra aquela experiência de quem sai da casa dos pais. Enquanto você está na casa do seu pai e de sua mãe, eles que mandam. Mas, por outro lado, tem uma série de preocupações que você não tem. Se seu pai trabalha, ele vai prover os mantimentos ali. Sua mãe lava suas roupas, lava suas meias, arruma as coisas. Então você não manda, mas você está tranquilo. É o conforto da falta de liberdade, que isso existe também. Mas quando a gente sai de casa, pode ser que esse momento a gente idealize. Nossa, agora eu estou livre. Nossa, agora eu vou fazer o que eu quiser. Nossa, agora chegou o céu na terra. E aí quando começam a chegar os primeiros boletos, e não é sua mãe ou seu pai que vai pagar, é você, aí talvez esse céu de brigadeiro deixe de ser assim tão feliz. O que a primeira leitura vem dizer para nós é o seguinte: sempre que chega a liberdade, ela vem de mão dada com uma irmã dela, a responsabilidade. Não existe liberdade sozinha, porque o mundo não vai nos pagiar, não vai nos adular, nos mimar. A liberdade ela é boa? É, desde que a gente tenha responsabilidade para lidar com ela. No Evangelho, esse que nós ouvimos hoje, é meio que uma continuação do de domingo passado. De domingo passado, vocês devem se recordar, foi a multiplicação dos pães. O povo foi até Jesus para ouvi-lo. Jesus passou a ensinar as multidões ficaram lá muito tempo ouvindo Jesus, e aí estava tão tarde que os apóstolos vieram para Jesus e disseram: escuta, mas despede esse povo, porque não tem aonde comprar alimento, tanta gente. Então o povo que foi ouvir a palavra de Deus, Deus concedeu a eles o alimento. Só que o povo empolgou, é o oba-oba de novo. Aí eles passaram a seguir Jesus não para ouvir a palavra de Deus, mas por causa do alimento. E aí Jesus disse para eles, é a primeira frase de Jesus no Evangelho de hoje: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então o povo encheu a barriga de pão e pensou: pronto, achamos a solução dos nossos problemas. Problema do mundo, naquela época e até hoje. Doença, Jesus sabe curar todas as doenças. A pobreza, a falta de alimento, Jesus, com 5 pães ele alimentou 5.000, é ele. Achamos o rei, tanto que queriam coroá-lo, e Jesus se retirou para o monte.
Que Jesus ele não veio para tornar a nossa vida boa aqui. Ele quer que a gente seja feliz, claro. Mas não pense que por nós seguirmos a Deus ou nos esforçarmos para seguir a Deus, que vai ser tudo um mar de brigadeiros. Nós somos como o povo que saiu da escravidão do faraó e foi para o deserto. A gente ainda não chegou na terra prometida. Na terra prometida, no céu, realmente não haverá mais lágrimas. Deus será tudo em todos. Mas enquanto estivermos nessa vida, essa liberdade dos filhos de Deus exige também uma responsabilidade. E essa frase de Jesus, que o povo foi até ele não por causa dele, mas por causa de alimento, de uma outra coisa, é também para deixar cada um de nós atentos a uma tentação, que foi tentação daquele povo e é nossa. Santo Agostinho dizia que o ser humano às vezes se comporta como uma noiva louca. Uma noiva que recebeu um anel do noivo. E ela ficou tão empolgada, ela gostou tanto do anel que ela esqueceu do noivo. Realmente a gente, ouvindo essa história, fala, tá louca. Mas às vezes acontece com a gente. A gente ama a Deus. E aí quando a gente precisa, você ficou doente, ou você está precisando de alguma coisa, você vai, oh meu Deus, me ajuda, aí Deus te ajuda. Você gosta tanto dos dons de Deus que corre o risco de você esquecer de Deus. Aí acontece aquela tentação de tratar Deus como se fosse o pronto-socorro. Quando você está doente, você vai, reza, e faz promessa, vai em Aparecida, e faz promessa para Santo Antônio, aquela coisa toda. Passou a doença, você vira as costas, nem na missa não volta. Essa é uma tentação do povo, essa é uma tentação nossa. E contra essa tentação, Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E aí pode ser que a gente tenha uma condição, e bendito seja Deus, que não nos falte o pão de cada dia. Então não é esse o pão que perece, que a gente está correndo atrás a ponto de esquecer de Deus. Um ator, vocês devem conhecer, o Jim Carrey, tem uma frase atribuída a ele, se é dele ou não, não sei, mas dizem que é dele, que ele diz assim: eu queria que as pessoas tivessem o dinheiro que quisessem, a fama que quisessem, fizessem tudo o que quisessem, só para saber que a felicidade não está nisso. E a gente pode ter um exemplo concreto, um outro ator, não sei se vocês já ouviram falar, Robin Williams, fez vários filmes. Sujeito que, se a gente for pensar, ele tem tudo que todo mundo deseja. Você, olhando assim de fora, você fala, está aí uma pessoa 100% feliz. Deve acordar sorrindo. Ele tinha o dinheiro que ele quisesse, milionário. Tinha a mulher que ele quisesse, sinceramente. Não era problema para ele. Podia fazer festa dia e noite, de segunda a segunda. Ele podia, hoje acordei em Nova York, não está bom, eu vou para o Japão. Aí fica lá um mês no Japão, aí enjoei do Japão, agora eu vou para a França, vai para a França. Podia comer o que ele quisesse. Tinha fama. Onde ele ia, todo mundo cumprimentava, todo mundo tirava foto. Então a gente olhando, a gente fala assim, nossa, esse sujeito tem tudo. Ele tem todo o pão que perece, que Jesus diz aqui. E eis que Robin Williams, Deus tem misericórdia da alma dele, se enforcou, suicidou. Quando a gente não tem algo, a gente idealiza tanto que a gente acha que a felicidade está ali. E pessoas que já alcançaram essas coisas que a gente almeja, não estão plenamente felizes, porque nesse mundo não há céu. A felicidade eterna é só no céu. Aqui você pode ser pobre ou rico, sempre haverá problemas. Então, e a felicidade? Como é que a gente arruma? Como é que a gente alcança? O povo perguntou a Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então, a obra de Deus é a fé. E aqui, como fé, a gente pode pensar o seguinte: Jesus, ele nos ensina uma série de coisas, ele nos aponta um caminho. Então, quando chega diante de algo em que Deus nos ensina que é bom, e eu não acho que é bom, eu tenho que mudar a minha mentalidade para aceitar o que Deus diz.
É isso que é fé. Fé é quando você entrega uma folha em branco para Deus e deixa Ele escrever o que Ele quiser. E se tem alguma coisa que Deus diz que é ruim e que eu gosto, o que eu faço? Eu mudo de opinião, falo, não, eu vou aceitar o que Deus quer. Ele sabe onde está a minha felicidade, não eu. A partir do momento que a gente faz essa conversão, essa mudança de mentalidade, e passa a querer o que Deus quer e rejeitar o que Deus rejeita, aí está o princípio da felicidade. Que aí tudo o que nos acontecer não nos tirará a paz. Se a gente vê a vida dos santos, quanto eles sofreram, e nada do que acontecia lhes tirava a paz. Aí talvez a gente não tenha, como a maior parte dos santos, uma vida cheia de euforias, de oba-obas, como o povo na hora que saiu da escravidão do deserto. Mas com toda certeza a gente vai ter aquela paz de espírito e aquela felicidade constante que torna a vida boa para se viver. Meus irmãos, que Deus nosso Senhor nos conceda o que disse São Paulo na segunda leitura, que a gente abandone as coisas do homem velho e se revista de Cristo, porque é nisso que está a nossa felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.